bora. Bora aí para mais uma disciplina. Livro de técnicas de negociação. Livro novo. Opa, preciso pegar meu mouse, porque o mouse do notebook já não me ajuda muito. Peraí. Não, com o mouse fica mais fácil de rolar a página para baixo aqui. Mais fácil de manusear. Então, vamos lá. Como eu falei, livro de técnica de negociação aí está atualizado. Já é um livro novo. Bem diferente, como eu disse, do livro antigo. Né? Já está a edição 2 já aí, realizado em 2021. Uma pegada completamente diferente, particularmente em alguns pontos achei legal, em outros pontos eu ainda preferia o livro antigo. Eu acho que trazia algumas situações que eram bacanas, que era construtiva também para a disciplina. Querendo ou não, eu achei que o livro agora ele ficou muito repetitivo. Então, a gente divide aí o nosso livro em 3 unidades. Unidade 1, nós vamos falar de princípios da negociação, onde nós vamos ter o tópico 1 falando de introdução, negociar é preciso. Tópico 2, tipos de negociação. Tópico 3, zona possível de negociação, né? O ZOPA. Depois, na unidade 2, nós vamos falar de negociação e conflito. Tópico 1, conflito. Tópico 2, técnicas de negociação, conciliação e mediação. E tópico 3, negociação baseada em princípios, ética nas negociações. E na unidade 3, nós vamos falar de negociações em contextos multiculturais. Tem algumas partes aqui que eu acho bem legal dessa unidade. A gente já tratava esse assunto no livro antigo também. E é bem interessante, é bem bacana a maneira como a gente tem de culturas diferentes dentro da negociação. Então, tópico 1 da unidade 3, negociação e desafios e oportunidades. Tópico 2, negociação multiculturais. Tópico 3, desafios da negociação. Se vocês forem observar, até mesmo por títulos, ele acaba sendo um pouco repetitivo. Podem notar isso. Então, por isso que eu estou falando. É um livro de fácil leitura, querendo ou não, fica um pouquinho cansativo por ser repetitivo, mas vocês vão perceber, bem tranquilo, dá para tirar de letra essa disciplina. Ainda mais tratando da última disciplina do semestre, a última disciplina do curso de processos gerenciais. Então, a gente quer mais, assim, que seja realmente uma leitura tranquila, fácil e rápida, né? Unidade 1, então, é o que vamos tratar hoje, inteira. Unidade 2, tópico 1 e tópico 2. Essa aula a gente faz tudo isso. E a aula que vem, unidade 2, tópico 3. E encerra a unidade 3 e fechamos aí nossos estudos. Plano de estudo, 3 tópicos. Introdução, tipos de negociação e zona possível de negociação. Tópico 1, introdução, negociar é preciso. Então, a gente já entende aqui, né, que o tema de negociação, ele é uma fundamental importância, né? A gente está negociando praticamente o tempo todo. Quando a gente fala em negociação, a gente está negociando dentro das organizações, a gente negocia no nosso dia a dia. Quando a gente vai comprar alguma coisa, um produto, né? Uma roupa, um celular, uma geladeira, a gente negocia. A gente negocia com o marido, a gente negocia com a esposa, a gente negocia com os filhos, negocia com os pais. A gente vive em constante negociação, né? Então, saber negociar é fundamental. Hoje, para a sobrevivência, vamos dizer assim, né? Então, por quê? A vida ela é gerada por conflitos, né? Conflitos, eles surgem o tempo todo, em diversos âmbitos da nossa vida, né? Deixa eu só ver se tem alguém para aceitar aqui. Não tem. Todo mundo aceita. Então, negociar
vem, né, de todos esses conflitos que vão surgindo no dia a dia do nosso cotidiano. Então, existe aí conflitos de acordo de paz, resolução de casos de sequestros, acordos sindicais, fim de greves, aquisições e fusões. Tivemos aí grandes eventos que aconteceram ao longo das nossas histórias, como, por exemplo, a questão da greve dos caminhoneiros em 2018, que foi um ato onde a gente teve que fazer muitas negociações, né? Os governos tiveram que fazer negociações o tempo todo, porque, querendo ou não, teve falta de combustível, teve falta de mercadoria, a gente basicamente vivenciou o caos naquele período, né? Assim também como veio essa questão da pandemia, onde também se estabilizou um certo caos. E quando tem caos, tem conflito, e onde se tem conflito, tem negociação. A gente precisa saber negociar. Então, negociar está presente em todos os momentos, em todas as partes da nossa vida. Faz parte, né? Então, a negociação, ela está nas transições comerciais, está na questão da segurança, na economia, ela está na vida. Negociar não é impor, nem desprezar, não é seduzir, muito menos ludibriar, né? Boa noite, Sandro, seja bem-vindo. Então, assim, quando a gente fala em negociação, a gente não pode colocar a questão de eu tenho que impor a minha condição. Não, negociação ela é todo um trabalho, né? A gente tem que saber o que nós vamos falar, como nós vamos impor a nossa vontade, né? Quando a gente fala em negociar, a gente tem que saber como que vai ser o meu adversário, entre aspas. Eu tenho que conhecer como é que é o estilo dele, eu tenho que me autoconhecer, né? Então, quando a gente fala de processos da administração, da negociação, a gente vai estudando isso aí ao longo da apostila. Então, a gente tem que entender que quando tem negociação, praticamente existem duas ou mais pessoas que vão negociar. Então, eu não posso impor, né? Quando eu vou impor, quando eu quero estabelecer alguma relação, eu estou barganhando, eu não estou negociando. Né? Então, a negociação, ela tem diversos estilos. Tem um estilo de que ganha-ganha, que é o que a gente mais trabalha, onde a gente, hoje, as organizações, elas visualizam a negociação no estilo ganha-ganha, onde os dois lados têm que sair ganhando, né? Aí a gente estuda isso mais à frente. Tem a questão do ganha-perde, que não é legal, que aí é disputa de forças. Por quê? Vai ter um lado que vai perder, o outro lado que vai ganhar, e não é bacana. Então a gente tem que sempre estabelecer o meio termo. E ninguém quer sair perdendo, os dois perdendo, ser uma relação perde-perde, né? Então por isso que a gente tem que entender essas técnicas de negociação para que ambos ganhem, seja bom para mim e para a pessoa que também está negociando comigo. Eu tenho que ter essa consciência no meu ato de negociar, né? De que eu também não posso prejudicar a outra pessoa que está conversando comigo. Querendo ou não, ela também está fazendo a função dela, ela está fazendo o trabalho dela. Então, opa, peraí, vamos tentar chegar num denominador comum, certo? Então, quando a gente fala de negociação, é basicamente isso. É a gente chegar num objetivo comum onde as duas partes não sejam prejudicadas, as duas partes não percam, as duas partes ganham. Então, negociar é um processo de comunicação de mão dupla, cujo objetivo é chegar a um acordo mútuo sobre necessidades e opiniões divergentes. Negociar significa persuadir, ao invés de usar a força bruta. Então, eu vou saber persuadir, eu vou saber falar, eu vou saber conquistar, fazer com que a pessoa me escute e, ao mesmo tempo, também saber
escutá-la, né? Então, por isso que essa questão de negociar, a gente usa muito a habilidade da persuasão. É importante, né, a gente saber quais são, né, as nossas habilidades nesse momento de negociar. É fundamental todo negociador saber quais são as habilidades no ato da negociação. Então, uma delas, a mais importante, é saber persuadir. Então, persuadir não é impor. Na verdade, persuadir, de uma certa forma, a gente encanta, a gente, de uma certa forma, conquista, a gente, de uma certa forma, traz o que a gente quer falar e a pessoa consegue compreender a gente. Mas a gente também, do outro lado da negociação, a que está sendo persuadida, também tem que saber, olha, você está me persuadindo, mas espera aí, né? A gente também tem que saber, né? Botar ali, você está querendo me conquistar, mas calma aí, olha só, veja bem, veja o meu lado. Então, a gente também tem que saber. Então, no âmbito organizacional, negociar faz parte. Negociar está dentro do nosso dia a dia, né? E existem 5 razões chaves para a gente negociar dentro do mundo empresarial. A dinâmica, a natureza da dinâmica dos negócios, né? Então, querendo ou não, quando a gente está dentro do âmbito organizacional, as negociações, elas aparecem o tempo todo dentro da empresa, né? Negocia, renegocia, faz parte da carreira profissional organizacional. Outra razão, né, para a gente negociar dentro das organizações é a interdependência. A crescente interdependência das pessoas dentro da organização, hierarquia, funcionalmente faz com que elas tenham que saber integrar os seus interesses, trabalhar em conjuntos nas várias unidades de negócio. Então, a questão de hierarquia também faz a gente negociar o tempo todo. A própria competição, estamos num mercado competitivo, onde concorrentes vão abrindo cada vez mais as portas, clientes aumentam o tempo todo, e isso faz parte do processo econômico, né? Isso faz parte do nosso ciclo da economia, onde a gente tem essa questão do mercado. Então, a gente também tem que saber, né, como que nós vamos fazer essa competição, como é que nós vamos negociar com o nosso cliente, com o nosso fornecedor. Estamos também na era da informação. Hoje é muito fácil, né, a gente ter informações aí do que está acontecendo no mundo dos negócios, né? A gente ter informação do que é o meu produto, do que é o produto do meu concorrente. Então, a era da informação, ela traz um pouco dessa disponibilidade, dessa velocidade da gente conseguir se preparar para uma negociação. A globalização, né, que querendo ou não é uma das barreiras aí que a gente consegue quebrar, né, porque querendo ou não a gente consegue agora de uma forma também muito rápida conseguir se desenvolver no âmbito internacional, né, diferentes culturas a gente consegue conversar, consegue negociar. China aí, por exemplo, né, que é um país onde muitos fazem os seus negócios, né? Então hoje as pessoas precisam conhecer como que são as negociações de cada cultura. Isso a gente vai estudar também lá na unidade 3. Então, nós temos aí entender que negociação é uma ferramenta e ela é de extrema valiosidade. Valiosidade, será que existe essa palavra? Acho que deve existir, né? Não lembro agora. Ela é valiosa, né? Então a gente. Por quê? Porque a gente precisa saber como né, a questão de como que nós vamos conquistar algo dentro do mercado. Então, saber negociar é um ato fundamental hoje dentro da nossa profissão, que estamos nos formando em processos gerenciais, que seja administração, na área da gestão em si, de uma maneira muito ampla, negociar é fundamental. Vou passar um vídeo aqui para vocês
Ai, peraí. Peraí. Que eu acho que eu... Olha, nossos amigos estão tendo aula juntos aí. Ai, que bom. Estão juntos. Isso aí, meninos. Deixa eu... Muito bom vê-los vocês juntos aqui. Ai, espero que não tenha dado BO aqui no meio da minha gravação. Mas vamos lá. Eu vou dar play aqui, vocês, por favor, só me coloquem no chat se vocês estão escutando o áudio do vídeo, tá? No ano passado, eu participei do Programa Executivo de Negociação e Liderança de Harvard. E neste vídeo, eu vou compartilhar com você alguns dos segredos da negociação que eu aprendi lá. Sim, beleza, já apareceu um sim ali. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E caso você não tenha feito isso, inscreva-se nesta bagaça. Se você clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se, reza a lenda que você vai conseguir fechar todos os contratos que você está negociando neste momento. É incrível. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre negociação e algumas das lições que eu trouxe de Harvard. E a primeira coisa que eu preciso dizer aqui é: negociação não é um jogo de soma zero. Significa que uma negociação não é um jogo em que uma pessoa ganha e a outra perde. E para você ganhar, a outra pessoa tem que perder. Não. Uma negociação é o gerenciamento de um portfólio de interesses. Alguns estão alinhados, como por exemplo o sucesso do projeto, outros podem estar desalinhados, como o quanto você deve pagar por esse projeto. E uma boa negociação ela não é uma negociação em que você consegue explorar a outra parte. Uma boa negociação é que você consegue fazer o máximo do gerenciamento desse portfólio. Como que você consegue pegar os seus interesses, o do outro, gerar mais valor para as duas partes e uma vez que você faça isso, aí sim você conseguir capturar o máximo de valor do seu lado. E tanto é verdade isso que existe uma possibilidade de uma negociação ser ruim para os dois, em que os dois saem perdendo. Se você resolve discutir um contrato na justiça, por exemplo, as duas partes perdem. Uma perde menos, mas todo mundo sai perdendo. Lição número 2. Foque em interesses e não nas posições. Posições são o que é pedido em uma dada negociação. Quanto você quer pagar, quais vão ser as condições, o que exatamente está dentro do escopo, isso são posições. Interesses é o que será suprido por essa posição. Então, por exemplo, um interesse muito comum em uma dada negociação é gerenciamento de risco. Todo contrato tem um risco associado e as partes querem diminuir isso ao máximo. Então, quais são algumas posições que uma pessoa pode querer? Ela pode pedir algum tipo de garantia, como uma fiança, uma devolução do valor, ela pode pedir que o dinheiro seja pago antecipadamente. Existem várias formas de você suprir isso. E quanto mais você focar nos seus interesses e da outra parte também, mais capaz você será de criar alternativas mais criativas para atender o interesse das duas partes, que agreguem mais valor sem ter que ceder em relação a alguma coisa que importa para você. Além disso, quanto mais você conseguir identificar os interesses da outra parte, também da sua, mais você vai conseguir gerar valor para as duas partes durante a sua negociação. Lição número 3, explore o poder do BATNA. BATNA é um acrônimo em inglês para The Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou qual é o plano B, qual a melhor alternativa para essa negociação que você tem aqui, para você fechar um acordo aqui. Um BATNA forte é um dos maiores preditivos de boas negociações. Se você tem um BATNA fraco, é muito provável que na hora que você estiver na dúvida se você topa ou não, que as emoções estão ali tomando conta na negociação, você vai ceder mais do que você poderia. Então, na hora de você negociar, é muito importante você pensar: se eu não fechar este negócio aqui hoje, qual a melhor alternativa que eu tenho? E isso vai te ajudar a definir o seu preço de reserva, que é até onde você está disposto a ir em relação a preço. Então, isso é muito forte, muito importante e vai te ajudar a ser firme na hora que a outra parte estiver barganhando com você, tentando te espremer em algo como preço. Por outro lado, é importante você pensar no BATNA da outra parte, que é: e se não fechar, qual é a melhor alternativa que a outra parte tem? É claro que você vai ter que especular, mas dependendo do BATNA da outra parte, você vai ter mais ou menos força na negociação. E aí você vai saber que se você apertar demais, você pode colocar tudo a perder, ou então que, como a melhor alternativa daquela parte é fechar negócio com você, você consegue capturar um pouco mais de valor. Questione os critérios.
Uma das maneiras mais fortes de você virar a negociação a seu favor é você questionar um critério imposto pela outra parte. Nós somos extremamente vinculados à legitimidade. Nós não aceitamos, a gente joga dinheiro pela janela por algo não legítimo. A gente prefere perder dinheiro a topar alguma coisa que nos pareça injusta. Então, legitimidade é algo que tem muita força nas nossas decisões. Então, quando você, por exemplo, tem um cliente que diz para você assim, eu quero 20% de desconto, você poderia dizer para ele, tá bom, me ajuda a entender um pouco melhor qual é o critério que você usou para você chegar nesses 20%. E aí você vai ter uma coisa muito poderosa. Porque ele pode dizer assim, eu meio que não, só porque é o dinheiro que eu tenho. Tudo bem, vai ser um critério legítimo. Se a outra parte tem uma limitação, você poderia dizer perfeitamente, tudo bem, então vamos readequar o nosso escopo para que eu consiga atender essa limitação que você tem. Ou então se ele vai dizer, porque é o primeiro trabalho que você faz com a gente, tudo bem, mas como isso se vincula aos 20%? Então, quando você consegue romper com a legitimidade, você consegue ter muito mais força na hora de você colocar critérios. E o mesmo vale na hora que você vai estabelecer os seus critérios. Como que você estabelece o seu preço? Quais são os critérios que você tem? Quanto mais legítimos esses critérios forem, mais forte vai ser a sua negociação. De um ano para o outro, por exemplo, a gente sempre tem inflação. Você poderia dizer, olha, eu estou reajustando o meu preço com base na inflação. Inflação é um critério altamente legítimo. É muito difícil você competir com isso. Então, explore o poder da legitimidade, explore o poder dos critérios. Isso definitivamente vai te ajudar a negociar muito melhor. Negociar nem sempre é tarefa fácil. Gerenciar portfólios de interesses pode ser uma coisa complexa. Identificar o melhor critério que tem mais legitimidade, explorando os interesses seus da outra parte e junto com tudo isso você ter um bate na forte e entender como você consegue explorar o da outra parte. Tudo isso pode ser um pouco complicado. Mas eu não tenho dúvida que se você usar tudo isso a seu favor, você vai conseguir não só gerar mais valor para você, como gerar para o outro também. E nesse processo você vai negociar muito melhor. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. Eu acho que se a gente tivesse pessoas que negociam considerando o interesse de todo mundo, a gente teria um planeta e relações muito mais justas. Porque afinal de contas, esse canal tem o propósito de ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E eu espero que você saia daqui um pouquinho mais capaz de fazer isso. Até a próxima. Gente, só por propaganda mesmo. Eu encontrei o vídeo do André pesquisando assim, sobre negociação. E eu vou falar, tá? É um canal muito bacana, com muitos Qual o vídeos bem tamanho do seu legais, potencial? assim, A que maioria das talvez pessoas vive valha muito a abaixo do pena. seu. Talvez valha a pena aí vocês conhecerem. Tem bastante vídeos bem interessantes, assim, na nossa área de gestão, principalmente, assim, que vale a pena a gente assistir, tá? Inclusive, vamos dar aqui inscrever no canal dele, pronto. Prof, tá sem áudio. Vale a pena vocês se inscrever e conhecer. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Ah, tá sem áudio, tá sem áudio, tá. Verdade, tá sem áudio aqui. Agora que eu vi. Perdão, eu fui falando e esqueci que eu tinha tirado o áudio. Mas o que eu tava falando aqui, ó, que vale a pena vocês se inscreverem no canal do André, tá? Eu me inscrevi ali na hora. Eu já tinha visto alguns vídeos dele. Vale muito a pena. Ele tem vídeos bem bacanas, assim, para nossas áreas de gestão. Bem legal. Vale a pena, tá? Fica aqui a dica da prof aí para vocês seguirem aí no YouTube. São sempre vídeos bem curtinhos, assim, vídeos rápidos, com assuntos bem bacanas. Vale a pena. Vamos seguir aqui. Então, aqui na página 10, ele traz para a gente algumas abordagens da negociação. Então, são 3 tipos de abordagem: a normativa, a descritiva e a prescritiva. Normativa vem de normas, né? Então, são modelos formais. Sim, Antônio, a aula vai ficar gravada, tá? Tanto que a prof está gravando a aula justamente para depois colocar lá no canal do YouTube. Voltando aqui, que eu fico olhando vocês ali no chat quando vai subindo ali, as
as notificações. Então, abordagem normativa. Normativa vem de normas, né? Vem de leis, vamos dizer assim, regras. Então, é um modelo que vem dessa questão de modelos formais de negociação, né? De hipóteses que são relacionadas a certas regras, a gente desenvolver técnicas e regras que vão auxiliar na negociação. Já a abordagem descritiva, ela já tem uma pegada mais científica, né, onde teve estudos aí de psicólogos, sociólogos, filósofos, políticos, antropólogos, enfim, né, do que seria essa questão de comportamento nas decisões em relação à negociação. Então, quando a gente fala de descritiva, nós estamos falando de trazer bons resultados, só que de um aspecto de estudo na parte científica, na parte onde teve esse levantamento de comportamentos. Já a abordagem prescritiva, os pesquisadores eles buscaram entender como que se comportam os negociadores, né? Quais são as formas, os aspectos que são desenvolvidas essas melhores técnicas na hora de negociar. Então, a gente tem a normativa baseada em leis e regras, normas, a descritiva baseada num comportamento científico, no sentido de que cientistas eles foram procurar entender o comportamento, e a prescritiva, já os pesquisadores buscaram entender e descrever, né, como que se desenvolve essas técnicas de negociação. Negociação, então, ela é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Negociação é uma forma de interação social, um processo em que duas ou mais partes tentam solucionar metas percebidas como incompatíveis. Então, a gente entende aí que existem 4 pontos, né, que caracterizam a negociação. Toda e qualquer negociação envolve duas ou mais partes interessadas. Em toda negociação existe um conflito de interesse. As partes negociam deliberadamente, né? Elas têm os seus argumentos para poder convencer o outro e trazer seus benefícios. Quando o processo de negociação ocorre, as partes envolvidas esperam, em troca do que dão, receber aquilo que desejam e que acham ser justos. Então, essas são as 4 características que a gente tem aí do que é uma negociação. Então, para se tornar um bom negociador, nós temos que nos conhecer a si mesmo, o autoconhecimento, o controle emocional, a gente estudar inteligência emocional são fatores decisivos durante a negociação. A falta de controle emocional, a falta de controle que a gente tem dos nossos sentimentos pode trazer alguns bloqueios. Então, às vezes, se eu sou mais introvertido, se eu sou tímido, eu tenho que saber que na hora de negociar, eu não posso trazer essas personalidades. Então, a gente conhecer, né, a nossa personalidade é interessante. E também saber conhecer como que é a pessoa com a qual eu vou estar negociando também faz parte aí da nossa negociação. A gente pula lá para a página 16, onde a gente fala das variáveis básicas da negociação. Tempo, informação e poder, ou seja, a tríade da negociação. A tríade da negociação ela é fundamental, né? Quando a gente entende o que é negociar. A tríade da negociação ela gira em torno do tempo, do poder e da informação. A gente precisa entender que poder não é uma questão, né, como o nome diz, assim, de ser, de sobressair, de ser melhor que o outro. O poder aqui a gente vai entender como uma questão de
influência, como uma situação de comportamento que eu tenho de influenciar a pessoa com a qual eu estou negociando. O poder não vem... a palavra poder vem de uma questão de superioridade, de autoridade, certo? Mas a gente tem que entender que dentro da negociação, a gente não pode chegar nesse fim de eu ser superior, de eu ser autoritário. O poder aqui a gente vai entender que ela é uma extensão do que a gente pode ou consegue influenciar, né? Então, a gente, lá na página 18, por exemplo, a gente tem as bases, né, da força do poder. Aqui, ó. As bases. Então, assim, o que o poder nos faz? A gente tem que ter conhecimento, né, de dar informações. No poder, a base do poder e da influência de referência, de fazer com que o subordinado goste da gente, de ser legítimo, obter um cargo e título de nível hierárquico elevado, de recompensar a observância, de saber ter coerção, punir a não observância, né? Então, quando a gente coloca aí a questão do poder, a gente entra com uma questão de influenciar, né? E não de exercer autoridade, de superioridade. E existem algumas tipologias aí para o poder especialista, o poder da recompensa, coercitivo, legítimo e referente. Então, o primeiro que aparece aí é o poder especialista, onde a gente vai ter aí informações exclusivas, né, sobre um determinado assunto. Então, isso faz com que a gente tenha o poder, pelo fato da gente ter mais informação sobre aquele assunto. Então, a gente acaba tendo o poder. Tem a questão do poder de referência, que é justamente a gente ser e de influenciar, pela nossa personalidade, causar o impacto de conseguir influenciar e as pessoas se inspirar na gente. O poder legítimo, que é a questão mesmo de autoridade, de hierarquia, né, de comando que ele tem sobre aquela função. O poder de recompensa é a capacidade da gente conseguir recompensar os nossos subordinados, tanto como uma recompensa extrínseca através de prêmios, né, bonificações, ou uma recompensa intrínseca, que é através de uma gratidão, né, que a pessoa vai ter com relação ao nosso trabalho. O poder de coerção, o poder de coerção é a questão de punir, né? Que aí já vem uma questão mais autoritária, né? Uma questão de não fez certo, eu aplico multa, demissões, reduções salariais, enfim. O poder ele pode ser, então, definido com 10 tipos distintos que podem influenciar a negociação. A pessoa pode possuí-lo ou não. A questão de posição, na questão de hierarquia, legitimidade, posição de autoridade, conhecimento ou especialização, né? Ter o poder do conhecimento das informações, o caráter, a recompensa, a punição, o sexo, né? O tratamento com o sexo oposto pode conferir poder, estilo comportamental, ou então nenhum poder. Em alguns casos você pode conseguir o poder se abrir mão dele, né? No caso de sequestradores, por exemplo, ou da loucura. Isso pode soar engraçado, mas um comportamento estranho ou irracional pode conferir grande poder em uma pessoa. Pessoas explosivas, por exemplo, né? Elas acabam detendo o poder por causa disso. O segundo ponto da tríade que a gente tem é o tempo, né? O tempo aí como sendo algo muito valioso, né, para o ser humano. Então a gente precisa saber quais são os prazos que a gente tem, né, em relação à nossa negociação, qual é esse cronograma que a gente vai poder trabalhar aí com o nosso negociador. Então, quando a gente fala de tempo, é justamente a gente entender, né? Quanto tempo que eu posso dar para o opositor me dar resposta e vice-versa, eu saber trabalhar a questão do tempo. Dentro da negociação, tempo
é muito valioso. E o outro ponto da tríade, que é a informação, né? É a chave do processo da negociação. A gente precisa estar informado. Quanto mais informado a gente está, melhor é, né? A gente precisa se preparar com antecedência, saber como que é o meu opositor, ter todas as informações, saber também fazer ter o autoconhecimento, né, da gente conseguir saber quais são as informações que eu tenho também do meu produto, até onde eu posso abrir mão, até onde eu tenho que fechar, não posso falar tanto, e isso é interessante também. Depois, na página 24, a gente fala da questão do processo de negociação, onde a gente entende que o processo de negociação ele tem as entradas, que são a parte do input, e o output, que são as saídas. Então, a gente entende que as entradas são os estímulos e as saídas são as respostas. As entradas são as informações, a comunicação, o interesse, a flexibilidade, né? Todas as participações do processo. E isso gera o quê? Uma negociação. Negociação é o momento que a gente tem ali com o nosso opositor para você tentar chegar ali num acordo em relação ao que a gente está desejando, né, obter. E aí a saída, o que é a saída? É a conquista, é a concessão, é a persuasão, é a satisfação, é a decisão conjunta, é o acordo, é a solução do conflito, é o benefício dos conflitos que a gente teve. Então, a gente entende aí que o processo de negociação é toda entradas, que são os estímulos, onde a gente passa por um processo de comunicação, né, entre as partes, e aí tem a saída, onde que a gente pode ter ali a conquista ou não da nossa negociação. Existem aí algumas características muito comuns, né, dentro da negociação, que a gente tem aí a questão de alguns elementos, né, da negociação, que é quando a gente tem, né, o conflito. Primeiro, precisa ter duas ou mais partes interessadas no que a gente vai discutir. Vai ter um conflito, né? Toda negociação ela tem o conflito. Ela acontece de forma voluntária, né? No sentido de as partes que vão escolher negociar com as expectativas que terão os melhores resultados. Concessões mútuas, entender, né, as posições das partes e aí tentar chegar numa concessão. Preferência por soluções próprias, né? Então a gente acaba aí tendo que personalizar, né, as nossas preferências para resolver os conflitos. Gestão de elementos subjetivos, que aí é onde a gente tem esses desfechos aí na parte da emoção, de valores também, né? A parte entra mais a questão psicológica. E quais são as funções que a gente tem aí da negociação? Desenvolver acordos específicos, ou seja, determinar como as pessoas devem se comportar em certas situações, estabelecer procedimentos e fortalecer o relacionamento das partes envolvidas no processo, desenvolver políticas de longo prazo sobre papéis, obrigações e privilégios. E assim a gente termina o tópico 1 e vamos para o tópico 2, onde a gente vai falar de tipos de negociação. Então, existe aí, né, vários tipos de negociação, no sentido de ganha-ganha, ganha-perde, perde-perde, né? Existem, então, várias maneiras que a gente pode entender como negociar. Então, a gente entende aí que a negociação ela pode ser integrativa ou uma negociação distributiva. Então, a gente tem a integrativa, quando negociam duas ou mais questões em um ambiente competitivo ou colaborativo, no qual os negociadores procuram criar valor por meio do compartilhamento de seus interesses. A negociação integrativa, que se observa quando, num processo de troca, existe a possibilidade concreta de se ampliar o valor de ambos os lados. Então, quando a gente já fala de uma negociação distributiva, caracteriza pela situação em que o ganho de um dos lados corresponde a uma perda, ou melhor dizendo, uma redução de ganho igual a magnitude para o outro lado. Então, diferença
Integrativa, a gente tem os dois lados se beneficiando, né? A gente tem o ganha-ganha, que é o que as empresas hoje geralmente gostam de fazer, essa negociação integrativa, onde ambos vão ganhar, né? E a negociação distributiva, ela já é mais nessa situação de ou eu ganho ou você ganha, e eu perco ou você perde, né? Então, a gente não tem aí essa questão de equilíbrio, né, entre a negociação. Então, a distributiva, ela já é uma guerra mesmo. Um vai ter que sair ganhando, o outro vai ter que sair perdendo. Na página 34, aqui a gente tem dentro do lado integrativo uma série de fatores combinados, né? A existência de um relacionamento prévio, perspectiva de um relacionamento de futuro, porque querendo ou não os dois vão estar ganhando, possibilidade de outros negócios, interesses coincidentes, interesses complementares entre as partes, interesses com grau de importância distinto. Por isso que a gente pretende, na integrativa, a gente leva em consideração esses pontos, né? Por isso que a gente quer que os dois saiam ganhando. Então, por isso que existem aí bons resultados, né? Na hora que a gente também chama essa questão de os dois saírem ganhando. E tem uma terceira, que é a negociação criativa. A negociação criativa, ela é diferente da distributiva e integrativa. É um caso que os envolvidos estão mais dispostos a conversar, escutar os interesses opostos, procurar maneiras criativas para satisfazer a todo. Então, é uma situação em que a gente senta, observa-se os problemas, que são muito complexos, e a gente vai debater juntos para conseguir chegar numa negociação. Então, ele já é um pouco diferente, né? Então, a gente tem um problema, o problema está aqui. Tua parte, minha parte, vamos conversar. Eu não vou chegar expondo o que eu quero, nem você o que eu quero, então a gente senta e conversa, né? Então, por exemplo, numa questão de problemas dentro das empresas com salários, né? A gente senta, conversa, faz uma negociação. Lá na página 36, ele fala, né, quais são os desfechos, os 4 desfechos. Ganha, 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 perde, ou perde, ganha, perde, perde, ou senão a negociação não é realizada. Então, quando a gente tem essa questão do perde, ganha ou perde, perde, nós temos uma competição acontecendo aí. Agora, quando a gente tem essa questão de os dois lados têm que sair ganhando, a gente tem uma cooperação, a gente tem uma concessão múltipla. E é isso muito, e é bem interessante a gente trabalhar com esse pensamento do ganha-ganha. Depois ele fala aqui logo em seguida da questão do BATNA, né? Que eu vou trazer alguns vídeos que vão explicar sobre isso, que é um processo de negociação que foi realizado em Harvard, né? Onde se tem essa questão aí de saber levar essa parte do ganha-ganha, e a gente consegue achar a melhor atrativa, né, entender a questão do que é o melhor atrativo para um acordo de negociação, né? Então, a gente acaba trabalhando isso também. Lá na página 39, ele coloca, né, o desfecho de que o ambiente organizacional é vivo e dinâmico. Olhando para a figura, é possível entender por que saber negociar é uma das competências gerenciais mais requeridas aos líderes e gestores, pois em qualquer nível que se possa atuar dentro de uma organização, certamente haverá negociação. Então, no dia a dia das gerências, na parte comercial, na parte jurídica, a gente vive negociando. Estilos de negociadores, né? Então, a gente precisa entender, né, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas forças, qual é o estilo que a gente tem de negociação, entender qual é o estilo de negociação da pessoa que eu vou estar negociando, para a gente saber encontrar um equilíbrio. A gente tem que entender que negociação não é uma guerra, né? A gente tem que encontrar o equilíbrio
justamente para que ambos saiam ganhando. A gente tem que desmistificar essa questão de que um ganha e o outro perde. Aqui é o que ele fala. A importância hoje dentro das organizações é os dois saírem ganhando. Tanto o teu fornecedor quanto você, o teu cliente, você, ambos saírem ganhando. Então, por isso que a gente tem que pensar nessa questão, né? De quais são as minhas forças e fraquezas e também pensar nas forças e fraquezas do oponente. Então, aqui ele traz, né, os 4 estilos de negociador, que é o catalisador, controlador, apoiador e analítico, onde o catalisador ele é orientado para ideias, ele tem habilidades que vão atrair as pessoas, ele costuma prometer muito e às vezes ele não cumpre, ele gosta de elogiar, né? Ele já é mais conquistador. Porém, sob pressão, ele fala muito alto, ele pode explodir. O controlador, ele já vai ser mais eficiente, ele já é mais responsável, ele é rápido, ele é mais objetivo. Muitas vezes visto como insensível, impaciente, mandão, costuma ameaçar, né, e ser um pouco tirano. O apoiador, ele já gosta das pessoas, ele busca lealdade, ele já busca ser mais confiante, ele não gosta de magoar os outros, ele acaba tendo dificuldade um pouco aí na hora da negociação de falar o que ele pensa. E o analítico já é metódico, ele tem muitas regras, né? E ele gosta de saber tudo o que está acontecendo, ele gosta de ter todas as informações, o que ele pode fazer para garantir o sucesso. Muitas vezes ele é identificado como um pouco de indeciso e ele tende a ser um pouco mais calado na hora que trabalha sobre pressão. Finalizamos aqui o tópico 2 e vamos para o tópico 3, onde vamos falar de zona possível de negociação. O ZOPA. Então, o ZOPA, né, ele é uma das ferramentas aí dentro dessas que existem, né, no mundo todo aí da negociação. Ele é uma maneira da gente medir, né, até onde a gente pode, qual é o meu mínimo e qual é o meu máximo que eu posso estar negociando e trazer isso também do meu opositor para a gente negociar dentro dessa zona de acordo. Porque se eu estou fora da zona de acordo, não tem por que então a gente levar adiante uma negociação. Sendo que eu estou rígido num pensamento e ele está rígido no outro pensamento e a gente não vai conseguir chegar em acordo nenhum. Então, essa área, né, ou faixa que a gente fala, é onde a gente pode chegar a um consenso que vai satisfazer ambas as partes. Então, aqui vamos trazer uns vídeos para vocês de ZOPA e da BATNA também, BATNA. Então, primeiro nesse aqui. Aficionado, minha aficionada, hoje eu vou falar para você sobre uma técnica que eu aprendi no curso de negociação de Harvard. Sim, a técnica da BATNA, que é o Best Alternative to Negotiated Agreement, e também a técnica do ZOPA, que é a zona de possível acordo. Esse aí deu para traduzir bem. Essas duas técnicas são muito populares no mundo das vendas e hoje você vai entender de uma vez por todas como utilizá-las de maneira estratégica e de uma maneira mais aprofundada também. Isso aqui não é um vídeo superficial, não. Eu vou te trazer essas técnicas de uma maneira mais aprofundada do que você provavelmente já ouviu por aí. Então fica ligado que o conteúdo de hoje está muito legal. Para começar esse vídeo, vamos começar falando sobre a ZOPA, que é a zona de possível acordo. E para fazer isso, eu quero convidar você para uma
uma pequena simulação. Se liga só. Digamos que eu sou um vendedor na OLX e eu quero vender um celular usado meu. Pois bem, esse meu celular usado, creio eu, que vale R$ 1.500. Eu quero vender esse meu celular por R$ 1.500. Mas como eu quero me livrar logo desse celular, eu não quero que ele fique na minha mão por muito tempo, eu estou disposto a vendê-lo por até R$ 1.300. Se liga só. Então a minha faixa de preço de venda é de R$ 1.300, que é o valor mínimo que eu estou disposto a aceitar, até R$ 1.500, que é o valor ideal ao qual eu desejo vender. No entanto, você é um comprador e você quer comprar o celular de mim. Você já fez as suas pesquisas e você entende que esse celular que eu estou querendo vender vale, na verdade, no máximo R$ 1.400. Mas você, no entanto, gostaria de comprar esse celular por cerca de R$ 1.300. Esse seria o valor desejado que você gostaria de pagar. Agora vamos dizer que você é um comprador interessado nessa marca desse celular e você já fez essa sua pesquisa. Você viu que esse celular vale um preço X, mas você está disposto a pagar no máximo R$ 1.400 por aquele celular. Mas idealmente você gostaria de comprar esse celular por no máximo R$ 1.200. Esse seria o valor que você realmente gostaria de pagar. Vamos analisar então toda a situação. O comprador, que no caso é você, gostaria de comprar o celular por valores que variam em no máximo R$ 1.400, mas idealmente você gostaria de comprar esse celular pelo valor de R$ 1.200. Se liga só. Mas eu, como vendedor, quero vender esse celular por um valor mínimo de R$ 1.300 e um valor máximo, um valor ideal para mim, de R$ 1.500. Portanto, quando a gente para olhar para esse gráfico, a zona de interseção entre os preços do comprador e do vendedor são esses valores, entre R$ 1.300 e R$ 1.400. Essa zona de interseção é o que a gente chama de ZOPA. Mas para analisar bem aqui. Quando a gente vai fazer uma negociação como essa, e a gente fala apenas de preço, apenas de valores, a gente basicamente está dividindo as fatias de um bolo, que no caso seria o valor que essa compra representa para cada um dos lados. No meu caso, como vendedor, esse é um valor em grana, é um valor monetário, mas no caso para o comprador, isso significa ter um celular que vai facilitar a vida daquela pessoa, que vai ser o celular dos sonhos, que vai ser o celular que vai tirar as melhores fotos e por aí vai. Então, esse jogo de valores é o que a gente está negociando, na verdade. E o que acontece é que quando a gente trata apenas de grana, apenas de dinheiro, a gente fica limitado a apenas dividir essas fatias desse bolo que representa esse valor para as duas partes. Mas e se eu disser para você que a gente consegue fazer crescer esse bolo? E aí que entra o conceito da BATNA. Esse conceito é extremamente importante porque é ele quem vai fazer o bolo crescer. É ele que vai fazer que a negociação ganhe valor para ambas as partes. Vamos entender como. Digamos que na nossa conversa entre comprador e vendedor, eu acabe mostrando para você, falando para você que eu gosto de jogar videogame. Eu tenho um Xbox em casa, eu sou apaixonado por jogar videogame e eu jogo bastante todo dia. Beleza. Você então lembrou que você também possui um Xbox em casa, mas que está parado. E esse seu Xbox, inclusive, possui um controle extra, um controle que você já não usa faz tempo. E você pensou, poxa, se o Felipe gosta de jogar Xbox, e se eu colocar na jogada o meu controle de Xbox também? E se eu oferecer o controle em troca para bater parte do preço? Muito bem, essa solução criativa que você acabou de pensar é o que fez o bolo crescer. De repente, você fez com que a negociação agregasse valor tanto para mim quanto para você também. Pois você vai estar vendendo um produto e ganhando valor para um produto que você não usa mais e eu vou estar adquirindo um bem que me interessa. Portanto, quando você coloca o controle de Xbox na jogada, você pode me pedir um valor menor e eu vou ficar feliz em aceitar esse valor menor para você. Você poderia então me oferecer uma proposta onde você compra o celular de mim e paga apenas R$ 1.000 e também me dá junto com o dinheiro o controle de Xbox usado que você possui. Muito bem, esses R$ 1.000 que você ofereceu fizeram com que a minha zona de possível acordo, a nossa zona de possível acordo se movimentasse. De repente, eu agora talvez esteja sim disposto a pagar os R$ 1.000, ou aceitar os R$ 1.000, melhor dizendo, que você está me oferecendo. Por minha vez, eu também poderia deixar a negociação mais interessante, eu poderia também oferecer para vocês um cartão microSD para expandir a memória interna do seu celular. E ao invés de você me pagar R$ 1.300, eu poderia pedir para que você me pagasse até R$ 1.500, a depender do valor desse cartão de memória. Portanto, essas coisas extras que nós podemos fazer e que interessam a ambas as partes são o que fazem com que a gente consiga construir a nossa BATNA, que é uma negociação alternativa à nossa ZOPA. E é uma negociação que agrega valor para ambos os lados. Ou seja, nós fizemos o bolo crescer e os dois lados vão sair ainda mais felizes dessa negociação. Mas você também precisa saber fazer isso da maneira correta, tá? Porque usar a técnica da BATNA e do ZOPA exige que você tenha uma certa criatividade, mas você também pode fazer isso com muita técnica, com um bom conhecimento. E para isso eu vou te dar 3 dicas diferentes. A primeira delas é a seguinte: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Se você tem conhecimento sobre os interesses da outra pessoa e o que as pessoas desejam, o que elas realmente querem, isso permite com que você consiga fazer ofertas que vão agregar valor para aquela pessoa. No caso, o conhecimento do comprador de que o vendedor gostava de jogar videogame, gostava de jogar Xbox, fez com que ele pudesse fazer uma proposta mais interessante e dessa maneira pedisse um desconto para o vendedor. Muito bem. É esse tipo de coisa que a gente consegue fazer quando a gente tem conhecimento sobre os interesses da outra pessoa. Segundo ponto, conheça das técnicas de persuasão. Porque as técnicas de persuasão, elas conseguem alterar a percepção das pessoas sobre o valor que aquele produto possui. Então, se eu chego para você, ou melhor, se você chega para mim e me diz que esse controle de Xbox é de uma edição limitada, é um
controle que não é mais fabricado, é um controle que veio numa edição especial, que tem toda uma decoração, que tem toda uma skin diferente, beleza, show de bola. Você acabou de agregar ainda mais valor nesse seu controle de Xbox e fez ele valer ainda mais dinheiro, ainda mais valor. A mesma coisa poderia ser feita para o cartão microSD. Sim, você poderia dizer que, poxa, esse aqui é um cartão microSD que transmite dados de uma maneira mais rápida, ou então que tem uma maior durabilidade, ou então que é de uma marca de maior confiança, enfim. Quanto mais você agrega valor para esse cartão microSD, melhor. As técnicas de persuasão que você pode usar são diversas. Existe literalmente um curso inteiro sobre isso dentro da Fix. Então, são muitos conteúdos, muitas dicas, muitas técnicas que você pode utilizar. Fica atento nos nossos cursos e nos nossos conteúdos para saber mais sobre elas. E a terceira dica é a preparação. Quanto mais você se prepara para uma negociação, maiores são as chances de você ter sucesso e ter uma boa BATNA e também agregar esse valor, fazer o bolo crescer durante essa negociação. Se você, como comprador, por exemplo, tivesse entrado no meu perfil e visto que eu jogo videogame, se você pudesse, por exemplo, ter feito essa pesquisa sobre mim, te faria poder fazer então essa proposta da melhor maneira possível. Inclusive tem pesquisas que sugerem que quando um vendedor se prepara, ele tem tanto sucesso quanto um vendedor que conhece muito bem das técnicas de persuasão. Mesmo que você seja um vendedor iniciante, se você se preparar, você provavelmente vai ter tanto sucesso quanto um vendedor experiente que não se preparou. Então a preparação ela é chave e ela realmente aumenta muito as suas chances de ter sucesso. Por isso você também tem que estar muito atento ao quanto você compartilha informações para outras pessoas. Porque compartilhar informações sensíveis sobre a sua negociação pode ser bom ou ruim para você. Pode ser bom porque quando você compartilha informações que são importantes para você, o outro lado então consegue fazer propostas sobre coisas que são mais interessantes para você. Então o outro lado consegue agregar mais itens, consegue de fato deixar a proposta mais valiosa para você. No entanto, o outro lado também consegue utilizar essas informações a seu favor e em algumas situações até mesmo prejudicar você durante essa negociação. Mas de uma maneira geral, quando ambas as partes compartilham informações, a negociação flui melhor. Portanto, se você percebe que você vai ter abertura e essa abertura vai ser benéfica para a negociação, é legal que você também retribua e traga mais informações que façam com que ambos os lados consigam construir uma proposta mais interessante para ambos os lados. Ou seja, ambos os lados vão contribuir para fazer esse bolo crescer. Além disso, é muito importante que uma negociação ela tenha esse bate e volta, ela tenha essa conversa entre ambos os lados, justamente porque dessa forma um lado consegue descobrir o que é importante para o outro e dessa maneira se aproximar da zopa ideal para ambas as partes. Ou seja, fazer com que a gente saia daqueles extremos onde um valor ou então o objeto da negociação não atende à zopa de ambas as partes, está fora da zopa, e com essa conversa a gente consegue fazer com que esse valor converja então para essa zopa que seria bom para ambos os lados. Por isso que é importante você ser uma pessoa comunicativa, ser uma pessoa carismática e ser também uma pessoa que transmite credibilidade e autoridade. E isso você aprende com a comunicação persuasiva que a gente ensina aqui na Afix. É dessa maneira que você consegue conduzir as pessoas para uma melhor negociação e conseguir resultados mais interessantes para você também. Se você gostou desse conteúdo, se liga também no nosso Instagram, lá tem muito conteúdo bacana sobre técnicas de persuasão, lá tem muito conteúdo que você vai gostar, não tenho dúvida nenhuma. Além disso, me segue no meu Instagram também, não só o Instagram da Afix, que já apareceu para você, mas também o meu, o Felipe Costa B2B, beleza? Além disso, se inscreve aqui no YouTube, clica no sininho para estar sempre recebendo os nossos vídeos, o canal está começando agora, e se você puder compartilhar esses vídeos com quem precisa desse tipo de informação, eu te agradeço fortemente, porque começar no YouTube não é fácil. Muito obrigado, espero ver você numa próxima semana, vejo você no nosso próximo vídeo e até mais. Ó, mais uma dica aí, hein? Vamos seguir aí o Felipe Costa, também vários videozinhos aí que pode, na nossa área de gestão aí, ajudar também. Vale a pena, sempre bom seguir esses tipos de conteúdo aí no YouTube. E mais um videozinho só para complementar. Nesse vídeo de hoje vamos estudar um conceito muito importante nas técnicas de negociação, que é o BATNA ou MAANA, tá? É um jeito em inglês de falar ou em português de falar. Você que está chegando agora, esse é o nosso canal mais eficiente, o canal onde você encontra as melhores sacadas para você melhorar aí o seu negócio, as suas vendas. As suas negociações. Vamos lá? Então, no conceito de BATNA, o que significa isso? É a melhor alternativa ao negócio em acordo, em negociação, ok? Ou Best Alternative to Negotiable Agreement, né, como é colocado pelo pessoal de Harvard. Muito bem, nesse caso, o que significa isso? Temos, de novo, um vendedor vendendo para um comprador. O comprador eu sempre desenho ele um pouco mais baixo, porque ele é o cara que quer pagar menos e o vendedor quer vender por mais. Muito bem? O que acontece? O vendedor pode vender por um preço e pode dar algum desconto, baixando até outro preço, outro valor. O comprador não se sabe qual é o valor de fato que ele reconhece. É sempre importante a gente enfatizar que ele compra baseado no valor que ele enxerga no projeto, ou no produto, ou no serviço. Muito bem? Então, nesse caso, qual é o valor que ele enxerga no meu produto? O
conceito de BATNA significa o seguinte: qual é a melhor alternativa que esse comprador tem, o comprador tem, sempre quem tem BATNA é o comprador. Qual a melhor alternativa ao acordo de negociação que o comprador tem se ele não fechar o acordo, não fechar esse acordo que está sendo negociado? Por exemplo, imagina que eu estou tentando vender um carro. Muito bem, então eu quero tanto, posso dar um descontinho para fechar o carro e mandar, fechar essa venda, mandar esse nosso comprador feliz para casa com o carro. Muito bem. No entanto, eu não sei qual é a melhor alternativa que ele tem a comprar o carro. Vejam, se a melhor alternativa que ele tiver a comprar o carro seja comprar uma moto, por exemplo, então o valor que ele pode pagar no carro vai estar mais baixo. Concordam? Então, em vez de pagar uma mensalidade, uma prestação de R$500, eu posso comprar uma moto e pagar a gasolina. Então, esse valor da mensalidade, essa prestação que vai ser definida, define, vamos dizer assim, quanto ele tem de custo de gasolina, define qual o valor da mensalidade. Então, você sabe onde posicionar a mensalidade. Outros produtos um pouco menos relevantes, um pouco menos essenciais, podem ter alternativas simplesmente de não comprar aquilo. Então, claro que deve-se trabalhar o valor de acordo com o valor reconhecido, o status que vai se ter com aquele produto, a melhoria que vai se ter com aquele produto, porque mesmo que não se tenha um produto, possivelmente esse comprador vai sobreviver. Então, quando nós falamos disso, basicamente estamos tentando identificar qual é o valor que este comprador está em mente para dizer se seu produto é caro ou barato. Sempre que você, numa negociação, escutar o comprador mencionando caro ou barato, a gente deve pensar comparado com o quê? Ou mesmo perguntar para ele, seu produto é caro? Você está me dizendo que meu produto é caro, mas caro comparado com o quê? E nessa comparação possivelmente vai aparecer qual é a melhor alternativa que ele tem em não fechar o acordo e fazer outra coisa. Esse é o conceito de BATNA, muito importante para você que não sabe exatamente por quanto esse cliente está disposto a pagar pelo seu produto, ok? É isso daí, pessoal. Lembre-se sempre de qualificar os seus clientes. Sempre que alguém ligar para você, sempre que alguém tiver alguma declaração de interesse, qualifique, faça muitas perguntas para que você vá conhecendo isso. Desde o primeiro contato, ligou, já faz um perfil da empresa, descobre quantos clientes tem, qual o faturamento, qual é a área, ou quais os possíveis concorrentes que aquele cliente tem, para que você possa agregar realmente valor dentro do retorno que aquele comprador espera do seu serviço, do seu produto, ok? Essa foi a dica de hoje. Lembra de curtir esse vídeo, assinar aqui o nosso canal para ser avisado de novos vídeos e também deixar seus comentários ou sugestões de outros temas para a gente abordar, ok? É isso aí. Você vendendo mais, você mais eficiente. Então aí nós temos aí então a explicação do Zopa, por isso que eu trouxe o vídeo, é mais fácil, né? A pessoa já entende do assunto, fica mais tranquila aí da gente entender o que é essa zona possível de acordo. E o vídeo ali, primeiro que eu mostrei, ele trouxe uns exemplos bem bacanas que a gente consegue então identificar, certo? Então, partimos agora, o tópico 3 já finalizamos, que era só a explicação do que é o Zopa. Vamos para a unidade 2, onde nós vamos falar sobre negociação e conflito. Vamos estudar o tópico 1, que é o tema conflito, e o tópico 2, técnicas de negociação e conciliação de mediação. Vou botar aqui. Sobre a presença, Antônio, eu acabei de dar presença para vocês já. Quando estava passando o vídeo ali, eu estava fazendo isso, estava colocando a presença para todos vocês. Já foi feito, certo? Então vamos lá. Conflito, né? Como eu falei no começo, toda negociação ela surge de um conflito, certo? Senão não existiria uma negociação. Então, existem várias situações que possam acontecer. O surgimento de um conflito, luta pelo poder, necessidade de status, desejo
de êxito econômico, exploração de terceiros, escassez de recursos, diferenças culturais, divergências de metas, tentativas de autonomia, enfim, os conflitos elas podem vir de diversas situações. Hoje a gente está dentro do ambiente empresarial, a gente está exposto a diversos tipos de conflitos, né? Principalmente um deles, que é o que traz aqui nessa leitura complementar, que depois vocês podem estar fazendo aí com mais tranquilidade, e é justamente o conflito de gerações. Isso acontece muito, eu até falei isso ontem na minha aula de gestão de carreiras, que a gente falou assim, gente, o conflito dentro das empresas, principalmente no que se trata a carreira, hoje nós vemos a carreira de um jeito, e as outras gerações veem a carreira completamente diferente. O modo como a gente trabalha é diferente do modo como a galerinha nova aí está entrando no mercado que está trabalhando. Então, para eles é muito comum fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Vai ter gerações que não vai conseguir realizar todas essas etapas juntos. Ela precisa fazer e começar cada uma. A galerinha nova, ela é muito ativa, ela faz escutando música e é muito rápida. Já eu, por exemplo, eu tenho que me concentrar, se eu não posso, às vezes dependendo de algum trabalho que eu venha estar fazendo, eu preciso estar concentrada, eu preciso, não posso ter música. Já tem gente que para se concentrar precisa estar lá com fone de ouvido. Coisas que na geração passada, jamais dentro de uma empresa você admitiria um funcionário teu estar trabalhando de fone de ouvido. Certo? Era uma falta de respeito, meu Deus do céu, né? Fazer isso por como? E hoje não, às vezes a pessoa tá com fone de ouvido aqui, mas ela tá aqui, ela tá prestando atenção em você. E essas gerações trabalham junto hoje, justamente gera-se muito conflito. Então, por isso a gente tem aí essa necessidade, né, de saber gerenciar esses conflitos que surgem no dia a dia aí das nossas empresas. E existem, alguns fatores que vão fazer os conflitos surgirem, né? Então, que a Venato ele fala que existe a questão da diferenciação, dos recursos compartilhados e limitados e a interdependência de atividades. A diferenciação, cada grupo se especializa mais na busca de eficiência. Esse processo acaba diferenciando os grupos dentro da organização que passam a ter objetivos e interesses diferentes. Recursos compartilhados e limitados, a quantidade de recursos que circula em uma organização é fixa, limitada e deve ser compartilhada entre os diversos grupos. A percepção da necessidade e da forma como deverão ser distribuídos e alocados esses recursos podem gerar diversos conflitos e interdependência de atividades. Ocorre quando um grupo não pode realizar a sua tarefa, a menos que o outro grupo realize a sua. Então, são situações que podem estar gerando conflito. A diferenciação, que é justamente essas diferenças que vão ter entre os grupos, os recursos que eles precisam ser compartilhados e o que pode muitas vezes gerar muitos conflitos, e às vezes também essa questão de eu só posso fazer o meu trabalho se você terminar o seu, e isso tira porrada e bomba, né? Então você quer que o outro faça o mais rápido possível para você conseguir finalizar o teu e que você consiga aí ter sucesso, né? Então, depender do outro, isso gera muito conflito também. Então, o conflito, ele é uma realidade no nosso cotidiano. Gente, em tudo. Na família, na organização, gera conflito porque ninguém é igual, né? As pessoas pensam de maneira diferente. A gente enxerga situações de maneiras diferentes e isso gera conflitos. É comum, é do ser humano, né? Então, os conflitos eles vão envolver pessoas, situações, atitudes e resultados. Às vezes você não está atingindo o resultado que você esperava, gera conflito. A atitude que alguém tomou gera conflito. A situação que a gente está vivenciando de pressão gera conflito. Às vezes a forma como a gente enxerga outra pessoa gera conflito. É normal, né? E só que a gente tem que entender como a gente gerencia esse conflito. Opa, pera. A gente não pode fazer com que esse conflito vire uma guerra.
né? Principalmente dentro da organização. A gente tem que parar e pensar. Por isso que muitas vezes a importância da figura aí dos conciliadores, né, dos mediadores, da arbitragem, dependendo do conflito que está sendo feito. Isso no tópico 2 a gente fala. Dependendo do conflito que está sendo gerado, é importante ter uma outra pessoa para poder dar um basta, sabe? Então, o conflito, ele é visto como uma convergência de forças de sentidos opostos e igual intensidade que surge quando existe a atração por duas valências positivas, mas opostas, ou duas valências negativas, ou uma positiva e uma negativa. Então, o gerar conflito é justamente isso, é a questão do embate que nós vamos ter. A palavra conflito, ela surge, né? Ela tem essa origem, né? Que é a questão do embate de pessoas, grupos opostos que lutam entre si. Né? Então, o conflito, ele é um processo de oposição, de confronto entre indivíduos, organizações, que a gente busca por um objetivo, bater uma meta. Então, algumas situações podem surgir aí através de um conflito, que são a questão da frustração, né? Isso pode gerar conflito, de você não ter batido a meta, né? De não ter conquistado aquele desejo. A diferença entre personalidades gera muito conflito. Gente, isso aí é um casamento, né? O casamento, pessoas completamente opostas, completamente diferentes, né? Que vão morar dentro de uma mesma casa e que vão dividir suas vidas. Não é um mar de rosa. Existem conflitos, pessoas que pensam diferentes, personalidades diferentes. Então, há conflitos? Há. Mas a gente tem que saber conciliar esses conflitos, certo? Então, por isso que eu falo, o conflito, a gente tem que saber gerenciar, porque está em todos os momentos da nossa vida, né? Tanto particular, pessoal, quanto profissional, né? Como também no mercado, a gente tá exposto a conflitos. Por isso que, se a gente está exposto a conflitos, a gente tem que estar exposto a negociar, a saber negociar, né? Mas a gente brinca, né? Que no casamento, a negociação é assim, sempre tem uma pessoa certa e uma pessoa que vai aceitar. Então, no caso, a pessoa certa é a esposa, a mulher, e o marido é o que aceita, certo? É assim, né, meninas, que tem que ser, né? Meninos e homens aprendam, tá? É dessa forma. Então, assim, a gente manda, vocês obedecem e tá tudo certo, ok? Meu marido lá no fundo lá já gritou, epa, que não é assim, não. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente tem que saber gerenciar também os conflitos, né? E levar uma negociação de ganha-ganha, onde ambas as partes ganham também até dentro de um relacionamento. Às vezes a questão que pode gerar conflitos são metas diferentes, né? Isso também pode ser gerador de conflito, e diferenças de informação e percepção. Normal, né? Eu tenho uma informação, eu tenho uma percepção, afinal de contas, percepção cada um tem a sua, eu tenho uma percepção, você tem outra, e isso pode gerar conflito também. Estilo de gestão de conflito. Então, nós temos aí a abordagem estrutural de processos e mista. A estrutural, a gente já tem recursos mais limitados, né? Eles são escassos, interdependentes, são percebidas condições de diferenciação, são fontes que tendem a criar mais conflitos, porém podem ser controlados de forma mais fácil. A abordagem de processo, ela pode envolver as partes envolvidas no conflito e pessoas de fora ou uma terceira parte, tentando amenizar o conflito. Então, quando a gente fala na estrutural, é a questão entre elas se ajeitam nos conflitos e elas mesmas são os elementos geradores e conciliadores.
de processo entra uma terceira parte, geralmente uma terceira pessoa, para poder gerenciar o conflito. A mista a gente utiliza dessas duas formas, onde as pessoas que estão conflitando, elas conversam em si, mas ao mesmo tempo ela já tem um apoio de uma terceira. O conflito ele pode atingir vários níveis, né? Desde de um nível de compreensão, ou também de consequências, né, piores, né, do desempenho do grupo, né, isso pode acontecer. Então, o processo do conflito ele tem 5 estágios. O estágio 1 e o estágio 2, eles são estágios mais, digamos assim, conflitos leves, né? Vamos dizer assim, que a gente identifica, avalia as fontes, né, e o nível de discordância, né? Então, onde a gente está identificando nessa fase. O estágio 3 é onde a gente tem a compreensão, quais são as intenções, né, que as partes têm com relação a esse conflito. No estágio 4, que é o comportamento, a gente tem a interpretação, o quanto, né, daqueles estão envolvidos nessa questão do conflito ali, né? E no estágio 5 as consequências, né? Ou uma melhoria ou uma piora do desenvolvimento, né? Quais são as consequências que trazem aí que trouxeram esse conflito. Há 2 formas de lidar com o conflito: evitando ou enfrentando, né? Evitar, a gente nega, a gente ignora, tem muitas pessoas que fazem isso, preferem, né, não falar nada, não deixa assim, né, que não gosta de querer resolver, foge da raia, vamos dizer assim. E existem pessoas que não, que batem, dão a cara a tapa, vão enfrentar os conflitos, né? Então elas tendem a seguir por 2 caminhos. Tentando vencer a outra parte ou tentando se unir à outra parte, né? Então a gente, na questão do conflito, ou a gente vai para poder fazer uma disputa, uma competição, ou a gente vai para um lado de negociação, que é quando a gente tenta se unir, né? Quando a gente tenta amenizar essa situação. Aí lá na página 73, a gente tem o estilo de administração de conflitos, né? Então, a gente entende, assim, que o conflito, ele tem a questão da cooperação, onde a gente vai entender o interesse dos outros, e a assertividade, que são os nossos interesses. Então, quando a gente tem um autointeresse próprio e a gente dá um baixo interesse ao que o outro está trazendo, então o meu interesse vale muito mais do que o teu, vamos dizer assim, a gente tem uma competição. E quando a gente tem uma competição, a tendência é a gente ter uma negociação onde que um ganha e o outro perde, certo? Que não é legal. Pode ser que a gente também tenha uma questão de onde eu tenho o meu interesse muito forte e a outra parte também vai ter o interesse dela, também vai ser forte. Então, a gente vai entender que não, eu quero, né, a questão, o meu interesse vale, mas o teu interesse também vale, né? O teu interesse, o outro também está sendo valendo, é alto dos 2 lados. Então, quando a gente tem assim, o meu interesse vale, mas eu entendo que o teu interesse também está valendo, a gente vai ter uma colaboração, a gente vai ter uma mediação, onde os 2 tendem a ganhar nessa disputa. Quando eu tenho um baixo interesse do que eu estou propondo e o meu adversário, a mesma situação, ou seja, as pessoas, né, não estão muito interessadas nessa negociação, nem eu e nem o próximo, a gente vai ter um afastamento, um isolamento, onde a gente vai ter também uma questão de um perde, um ganha, ou muitas vezes os 2 perdem, né? E também, por outro lado, tem quando eu não tenho muito interesse pela minha causa, mas o meu adversário tem interesse pela causa dele, então a gente tende a ter uma submissão. Não, como eu não tenho interesse nesse conflito,
o que ele fizer tá feito, tá tudo certo, ou seja, eu perco e ele ganha, a gente tem uma acomodação da nossa parte. O ideal é sempre ter um acordo, uma negociação, né, onde uma parte ganha, a outra parte também ganha. A gente consegue aí ter essa parte aí de acordar, né, de ter o de ser bom para as duas partes, ter essa preocupação das duas partes. Tópico 2 da unidade 2, para a gente finalizar aí, técnicas de negociação, conciliação e mediação. Vamos lá para os últimos vídeos aqui. Olá, eu sou a Graziele Mello, estou aqui a convite da Multimeios para falar para vocês sobre métodos consensuais de resolução de conflitos, mais precisamente negociação, mediação e conciliação. A negociação, com base nos estudos do projeto de negociação de Harvard, ela é um processo de influência, em que você vai identificar os interesses que estão por trás ali das opções que estão apresentadas. Vocês vão tentar identificar as opções com base numa comunicação clara, que tenha critérios objetivos, critérios de legitimidade e que busque aí preservar uma relação, não necessariamente há um conflito, há interesses a serem negociados a partir das opções apresentadas. Nessa negociação, não necessariamente as partes vão precisar de um terceiro, elas mesmas podem negociar entre si ou então através dos seus representantes legais. Já na mediação, considerada uma negociação assistida, as partes em conflito vão buscar interesses convergentes. O mediador ele vai atuar como um facilitador de diálogo e essa comunicação vai permitir com que as próprias partes busquem por si próprias soluções que sejam consensuais. É muito importante que esse mediador seja um facilitador qualificado, que tenha habilidades para utilizar das ferramentas técnicas que gerem movimento em direção ao consenso. Já na conciliação, o conciliador ele vai atuar preferencialmente em casos que não tenham um vínculo anterior, ele pode inclusive sugerir, opinar para que as partes consigam chegar a uma negociação, consigam chegar a um acordo. O conciliador, também considerado um terceiro imparcial, embora ele vá focar em critérios objetivos para buscar o acordo entre as partes, ele não vai poder utilizar de meios que intimidem ou constrangem as partes a conciliarem, não. Bom, espero que de uma maneira simples tenha ficado clara a diferenciação entre esses três métodos consensuais, né, precisamente a negociação, mediação e a conciliação, e qualquer coisa vocês podem me procurar também através do @clarificarconflitos. Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar estudando, então, os princípios e as técnicas de negociação de Harvard? A próxima técnica que nós vamos abordar, continuando os estudos da última aula, é a concentração nos interesses. Primeiro, a gente precisa diferenciar interesses de posições, e para isso é muito utilizada a figura do iceberg. As posições são só aquela pontinha que tá pra fora, sabe? Então, é aquilo que a pessoa fala mais claramente, é o que ela fala primeiro pra você. Já os interesses são os verdadeiros interesses, o que a pessoa quer de verdade, que muitas vezes fica escondido e é preciso a utilização de certas técnicas, como essas técnicas de Harvard que a gente tá estudando, para que a pessoa possa se abrir e possa falar o que ela realmente quer. Nós precisamos distinguir as posições opostas, porque aí é tudo muito superficial e só com base em posições dificilmente a gente consegue uma boa solução para o conflito, dos interesses comuns e interesses conflitantes, porque os verdadeiros interesses, eles serão ora comuns, mas serão ora conflitantes entre si, e aí entra a parte de negociar, de ter a capacidade de conversar e chegar a uma solução comum. Os interesses são que realmente definem o problema, então eles são a base do conflito, e não aquelas posições superficiais. Uma forma boa de entender isso é uma história clássica que é sempre contada nesses cursos de mediação e negociação, é a história da divisão da laranja. Dois irmãos queriam uma laranja, e começaram a brigar porque os dois queriam essa laranja, quem vai ficar com essa laranja, só tem uma laranja, não tem como pegar outra laranja. Aí chegou a mãe. A mãe, como aquela pessoa que olha profundamente a questão, perguntou para os dois irmãos, tá, mas o mais importante, para que cada um quer essa laranja? Porque o pai já queria dividir a laranja no meio, entregar metade para cada um e resolver tudo de uma vez. Aí os irmãos explicaram, olha, eu preciso da laranja inteira porque eu preciso fazer um suco o suficiente que dê para mim e para o meu amigo, que tá vindo aqui me visitar. E só metade da laranja vai dar só um copo e para mim não me serve. O outro irmão falou, olha, já eu também vou receber um amigo. E eu preciso da casca da laranja inteira para poder fazer um bolo para receber esse meu amigo. Ou seja, analisando o que cada parte realmente queria, e não só suas posições de a laranja é minha, foi possível chegar numa solução que não foi metade para um, metade para outro, os dois ficaram felizes. Cada um conseguiu integralmente alcançar seu objetivo. Só que se não fosse a mãe chegando e perguntando por quê, para que vocês querem essa laranja, ia ficar tudo só nas posições, cada um ficaria com metade e nenhum acabaria satisfeito.
Como identificar esses interesses, então, se muitas vezes eles estão ocultos pela outra parte? Pergunto por quê. Por que você quer isso? Ou então, por que não? Por que isso que eu quero não tá bom pra você? Por que a gente tá tão diferente assim? O que você quer de verdade? E aí, será possível perceber que há interesses múltiplos de cada lado que, se não forem percebidos, não é possível chegar a uma efetiva solução do conflito. Inventar opções de ganhos mútuos, então, seguindo essa linha de raciocínio, é outra técnica que precisa ser utilizada para se cumprir esse método de negociação de Harvard. Alguns óbices são o julgamento prematuro, então você achar que a outra pessoa está de má vontade, você achar que o outro não fez porque não quis, buscar uma resposta única, então, ó, a gente tem que ter essa solução, essa que eu tô propondo, e que às vezes nem é a mais satisfatória para você mesmo. Mas você tá tão concentrado naquelas posições, inclusive nas suas posições, que às vezes a gente não olha esses interesses ocultos. Pressupor que há, então, um bolo fixo e que esse bolo vai ter que ser dividido meio a meio e que isso é a melhor solução, vamos lembrar da história da laranja. Nem sempre essa é a melhor solução. E pensar que quando se resolve esse problema, você está resolvendo um problema para o outro lado. Então, olha, eu estou facilitando a sua vida se a gente resolver isso. Eu prefiro ficar assim do jeito que tá, porque para mim tá bom. Para superar e inventar essas opções de ganho mútuo, tem algumas soluções possíveis. Por exemplo, inventar várias soluções, então aquele brainstorming. Vamos pensar, tudo que dá pra gente fazer? Então, ó, a gente pode resolver isso desse, daquele jeito, só que dividir isso do ato de julgar. Então, às vezes, o que a outra parte propôs foi uma coisa que veio na cabeça, mas não necessariamente é boa. Mas não quer dizer também que a outra parte propôs isso de má vontade. Então, propor opções, julgar essas opções separadamente e ampliar as opções, porque nem essas dadas inicialmente vão ser as melhores necessariamente. Às vezes o que você fala, o que a outra pessoa fala, junto, pode chegar a uma solução que seja satisfatória para as duas partes. Deslocar, então, as opções entre o particular e o geral. Então, o meu problema é esse. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer para outra pessoa? O que vai acontecer para quem está em volta? E ir fazendo esse ciclo até chegar numa busca, até chegar num consenso, assim, sobre qual seria a melhor opção. Buscando esses benefícios mútuos e inventando meios de facilitar a decisão do outro. Porque se você quiser que o outro se submeta à sua vontade e não facilitar esse processo para ele, sem que ele se sinta humilhado, ou sem que isso cause problemas para a parte dele, será impossível chegar a uma solução efetiva desse conflito. Então, inventar meios, dá para facilitar o meu lado, mas dá para facilitar o lado do outro também. Por que não fazer isso? Por último, uma ótima tática que é dada nesses 4 pilares aí de Harvard é insistir em critérios objetivos. Por quê? Decidir só com base na vontade, aí entra um pouco naquelas posições, é muito oneroso. Decidir com base na sua emoção, na raiva que você tá, pode pesar para você também. Se é mais prático resolver a questão olhando os dois lados, por que se basear nesse orgulho que a gente tem de falar, não, a minha posição vai ser a certa, eu que tô certa nessa história, e eu não vou me submeter a nada que a outra parte quer. Então, separar essas questões e investir em critérios objetivos. Então, ao invés de solucionar só para provar que sou eu que tô certo, vamos produzir um acordo que seja mais sensato, mais amistoso, se baseando nesses critérios objetivos de o que vai ser melhor, no caso concreto. Independentemente do meu orgulho, independentemente do que eu quero provar, o que vai ser melhor de fato. E aí entram 3 elementos básicos. Formular cada questão como uma busca conjunta de critérios objetivos, mostrar para outra parte que vocês dois estão tentando resolver, mas que aquilo tem que ser resolvido com bases objetivas. Uma postura receptiva também, contra quais são os padrões mais apropriados e como deve ser efetuada a sua aplicação, é aquilo que a gente falou de buscar um padrão justo, um procedimento justo de decisão entre as partes, entra nisso. Pegar a questão objetiva, independentemente, e é claro que é super difícil separar. Às vezes seu orgulho tá ferido e você quer provar só o seu ponto e quer sair por cima, sabe como? Só que essa necessariamente não vai ser a melhor opção e geralmente não é. E por último, para estimular a outra parte a agir dessa forma, uma boa técnica é ceder aos princípios e nunca pressão. Então, se a outra parte bate o pé, falando que a posição dela é melhor e que se isso não acontecer, ela pode fazer outra coisa que possa te prejudicar, isso não tem que ser adotado como argumento, não tem que ser critério. O critério tem que ser princípios objetivos. E a partir desses princípios, se chegar a uma solução conjunta. São esses os principais pontos do método de negociação de Harvard. A gente vai abordar eles de novo de uma forma mais aprofundada no âmbito da mediação, mas é importante que isso já vá entrando na gente, para a gente já ir conseguindo efetuar esses princípios, separar as pessoas do problema, ser mais objetivo, para compreender que o conflito ele será resolvido quando ele for observado de uma forma imparcial, tanto quanto possível, justa e objetiva. Obrigada, pessoal. Bons estudos. Bom, eu gosto bastante, né, daquele site do Trilhante ali. Ele é um site mais focado na área jurídica, mas ele tem bastante coisa bacana, né? E quando a gente fala de gestão de conflitos,
Aqui, justamente, a gente entra, né, nessa questão de entender, né, qual é o conflito, o que está sendo gerado, né, qual é o ponto central desse conflito. Então, por isso que é importante, quando a gente vai para uma negociação, entender que a gente precisa estar preparado, né, a gente precisa ter essa questão da preparação, como é que vai ser fazer todo o levantamento aí das informações que a gente tem, o tempo que eu vou ter, né? Criar os valores, que é saber quais são os interesses que eu tenho na outra pessoa, o que eu busco de acordo, quais são as distribuição de valores, né? Como que eu quero que a outra pessoa também me defina, como eu quero me expor dentro desse jogo. E depois a gente tem a implementação ali, o acompanhamento, o monitoramento, que é justamente quando a gente vai começar a fazer os acordos, a gente vai alinhar esses controles, né, as situações que a gente deseja realizar. Então, o conflito, ele surge sim em todas as negociações e ele precisa ter uma conciliação. Muitas vezes pode ser que necessite aí dessa figura de conciliação dependendo do conflito. A conciliação, então, ela é uma técnica muito utilizada na resolução de disputas, principalmente. Ela tem uma figura do conciliador, é uma figura de uma terceira pessoa, o qual essa terceira pessoa ela é totalmente imparcial e ela vai analisar, então, o que está acontecendo. Às vezes, duas empresas ali que estão num empate muito forte, não estão conseguindo chegar numa solução, entre esse conciliador, onde ele vai analisar. Ele vai ver, bom, qual é o objetivo central, o que a gente precisa, e ele vai expor, gente, vocês precisam fazer isso, isso e isso para poder chegar nesse resultado. Então, você tem que ceder dessa forma e você tem que ceder dessa forma para a gente conseguir alinhar essa estratégia e assim o mercado vai conseguir ganhar dessa forma. Ponto. Ele foi imparcial, ele colocou o que deve ser feito, ele colocou os objetivos que devem ser alinhados. Aí cabe, então, aos dois lados sentar e observar. Não, realmente, tem que ser feito dessa forma, não tem que ser feito dessa forma, é assim que a gente vai fazer, não é? Então, a conciliação, ela tem uma figura de um terceiro de uma forma imparcial, onde ele vai tentar solucionar algo daquele conflito que não está conseguindo chegar a um acordo. Já a mediação, na página 87, a mediação, ela também é uma técnica muito, que, né, acontece muito aí, principalmente no âmbito jurídicos, né? A mediação ela tem o terceiro, que também ele é imparcial, né? Ele não tem esse poder decisório, porém ele é escolhido pelas partes. Na conciliação, não é uma pessoa que não tem envolvimento, que não trabalha em nenhuma das partes, é um desconhecido total. Já na mediação, não. Na mediação, ela é uma pessoa que foi escolhida ou que foi aceita pelas partes justamente para estimular, para auxiliar ou desenvolver a solução, né, entre as duas partes. Então, a diferença entre conciliação e mediação conciliação é uma terceira pessoa totalmente desconhecida que vai chegar e vai tentar botar uma solução. A mediação, ela é uma terceira pessoa, porém ela foi escolhida, né, ela foi aceita. Não, é essa pessoa que vai, então, fazer a mediação. E também tem a questão da arbitragem, que são indicados pelas partes, as pessoas são indicadas pelas duas partes que estão em conflitos e dão essa solução ao caso, ao invés de levar ali para o judiciário. Então, a gente tem aqui, né, as três diferenças entre mediação, conciliação e arbitragem. E aí finalizamos então o tópico 2, ficando aí para a nossa próxima aula, então, o tópico 3 da unidade 2, que é
de uma certa forma também. Bem tranquilinha, bem... A gente vai falar sobre ética nas organizações. E semana que vem também a gente vai finalizar junto a unidade 3, que não quer chegar, que eu estou aqui. Meu Deus! Não chega essa unidade 3, socorro! A unidade 3. Então, a gente vai fazer tópico 3 da unidade 2 e unidade 3, que negociação em contextos multiculturais, também dividida em 3 tópicos. Bem tranquilinho, bem facinho aí, para a gente finalizar o nosso livro. Fechou, então? Combinado? No mais, desejo a todos vocês um bom estudo. E até uma próxima.